Os missionários chamados para o Missouri em 1831 voltaram para Ohio e se alegraram com a dedicação da terra da Nova Jerusalém e do local do templo. Mas alguns ficaram desapontados, como Ezra Booth, um pregador metodista que se juntou à igreja em 1831. Ele estava infeliz com a aparência negativa da terra, a falta de convertidos, a discordância de Joseph com o bispo Partridge sobre as terras que ele comprou. Segundo suas palavras, com o espírito de leveza, leviandade do profeta e propensão habitual para gracejos e piadas. E que ele e Isaac Morley tiveram que caminhar até o Missouri, enquanto Joseph e outros viajavam para lá em uma carruagem correio. Erza e Isaac voltaram rapidamente para Ohio e não pregaram ao longo do caminho como foram ordenados. A autoridade de Erza para pregar foi revogada quando ele se opôs ao profeta e escreveu e publicou uma série de cartas criticando Joseph e a igreja. Esta foi uma época difícil para os líderes da igreja em Ohio, e nas semanas seguintes, aqueles que apostataram foram responsabilizados e disciplinados. Foi nesta situação que a seção 64 foi revelada, em 11 de setembro de 1831. O Senhor disse aos eldres de sua igreja que dessem ouvidos à sua vontade, vencessem o mundo e ele teria compaixão deles. Enquanto alguns pecaram, ele perdoaria e seria misericordioso com eles para sua própria glória e para a salvação de almas. As chaves dos mistérios do reino não seriam tiradas de seu servo Joseph Smith enquanto ele vivesse, enquanto obedecesse às suas ordenanças e embora alguns tivessem buscado ocasião contra o profeta sem justa causa e Joseph tivesse pecado, o Senhor perdoa aqueles que confessam seus pecados diante dele e pedem perdão. Ele falou de seus discípulos do Novo Testamento que também buscaram ocasião e não perdoaram uns aos outros, e por esse mal foram afligidos e severamente castigados. O Senhor perdoará quem ele deseja perdoar, mas devemos perdoar uns aos outros e dizer em nossos corações que Deus julgue entre mim e te recompense de acordo com as tuas obras, ou seremos condenados diante dele com o maior pecado. Aqueles que não se arrependem e não confessam seus pecados devem ser levados perante a igreja e responsabilizados para serem justificados aos olhos da lei, e não ofender aquele que é seu legislador. O Senhor ficou zangado com Ezra Booth e Isaac Morley, por não pregar o evangelho enquanto viajavam e por causa de seus desejos injustos. Eles perderam o Espírito Santo e se tornaram uma influência maligna sobre outras pessoas. Isaac se arrependeu e foi perdoado, mas Ezra foi disciplinado e deixou a igreja. O Senhor também estava descontente com o bispo Partridge por discutir com Joseph sobre a localização de Sião, mas ele humildemente se arrependeu e voltou ao Missouri com Sidney Gilbert para estabelecer um armazém e comprar terras para Sião. O Senhor ordenou a Isaac Morley que vendesse sua fazenda e ele se tornou um dos primeiros santos a se estabelecer no Missouri e serviu-o fielmente pelo resto de sua vida. Frederick Williams foi instruído a manter sua fazenda em Ohio, que mais tarde consagrou a igreja para usar como sede e para abrigar e alimentar os santos pelos próximos 5 anos, enquanto o templo de Kirtland era construído. O Senhor disse que, como esses homens fiéis, ele não considerará culpado nenhum que vá com o coração aberto à terra de Sião e requer o coração dos filhos dos homens. O Senhor disse nos versículos 23 a 25 que hoje é um dia de sacrifício para que seu povo receba o dízimo, para que não seja queimado quando ele vier novamente. Depois de hoje chegará o dia da queima, ou amanhã, quando todos os orgulhosos e ímpios serão queimados como restolho, e devemos deixar a Babilônia ou morreremos. Ele nos avisou que, se acreditarmos nele, trabalharemos enquanto é chamado hoje, e aprendemos nesses versículos que o dia da segunda vinda do Senhor é amanhã. Newell Whitney e Sidney Gilbert foram instruídos a manter sua loja e propriedade em Kirtland, até que o restante dos santos foram para Missouri. Eles agiram como agentes na missão do Senhor para fazer sua vontade e foram capazes de prover para os santos até que fossem para o Missouri e obtivessem sua herança na lei da consagração. O Senhor disse que não devemos nos cansar de fazer o bem, pois estais lançando o alicerce de uma grande obra. E das coisas pequenas procede o que é grande.
Ele pede por nosso coração e uma mente solícita, e os dispostos e obedientes comerão do bem da terra de Sião nestes últimos dias. O Senhor disse que os rebeldes serão eliminados e não herdarão a terra de Sião. Sua igreja nos últimos dias seria como um juiz sentado em uma colina alta para julgar as nações. Todas as coisas de Sião florescerão e a glória do Senhor estará sobre ela. Ela será um estandarte para o povo e todas as nações sob o céu virão e temerão e tremerão. A seção 64 foi a última revelação incluída no livro de mandamentos original. Doutrina e Convênios foi publicado pela primeira vez em 1835 e nossa versão atual contém mais 74 seções. A seção 65 foi recebida em 30 de outubro de 1831. Joseph e Emma agora moravam com a família de John Johnson em Hiram, Ohio, depois que o senhor disse a Isaac Morley para vender sua fazenda onde eles moravam. Embora Joseph já tivesse terminado de traduzir o início de Mateus na Bíblia, esta revelação se refere à oração do Senhor em Mateus 6, onde ele orou: Venha o teu reino. O Senhor disse que as chaves do reino de Deus estão confiadas ao homem na terra, e o evangelho rolará, como a pedra que é cortada da montanha, sem mãos rolará, até encher toda a terra. Isso se refere à interpretação do profeta Daniel sobre o sonho do rei Nabucodonosor, no Antigo Testamento, quando ele viu uma estátua feita de diferentes peças de metal representando reinos terrestres. Foi destruído pela pedra cortada do monte sem mãos, que representa o Evangelho de Jesus Cristo. Alguns santos pensaram que essa pedra rolaria como uma bola de neve, mas Joseph disse que fica parada como uma pedra de amolar, que descia à medida que os eldres iam para o exterior pregar o Evangelho. As pessoas acreditavam no livro de Mórmon e eram batizadas. Vemos evidências da realização deste sonho ao longo desta sessão, à medida que o reino de Deus continuará, até que tenha penetrado todos os continentes, visitado todos os climas, varrido todos os países e soado em todos os ouvidos. O Senhor disse para orar e invocar seu santo nome e deixar outros saberem de suas obras maravilhosas, para que seu reino vá sobre a terra e seus habitantes o recebam e estejam preparados para os dias que virão, quando o Filho do Homem descerá ao céu, revestido do resplendor de sua glória, para encontrar o reino de Deus que está estabelecido na terra. O reino de Deus a que o Salvador se referiu é a igreja estabelecida pela autoridade divina na terra hoje, que nos prepara para o reino dos céus, que será o sistema divinamente organizado de governo que será estabelecido quando Jesus Cristo voltar à terra. Joseph recebeu a seção 66 para um novo converso chamado William McLellin, em 29 de outubro de 1831, que na verdade foi um dia antes da publicação da seção 65. Ele foi ordenado elder e pregou com Hiram Smith por algumas semanas, até que conheceu o profeta e outros elders em uma conferência da igreja e foi ordenado sumo sacerdote. Depois, enquanto viajava para Kirtland, ele saltou de um tronco e torceu gravemente o tornozelo. William pediu uma bênção ao profeta e ele foi imediatamente curado. Eles foram à casa de John e Elsa Johnson, onde ele orou secretamente para que Deus revelasse a resposta às 5 perguntas por meio de seu profeta, sem que ele tivesse conhecimento do pedido. Embora não saibamos exatamente quais eram suas perguntas, as respostas dadas nos versículos de 2 a 9 indicam que provavelmente eram sobre como a igreja se encaixa no resto do mundo religioso. Qual era sua posição espiritual diante do Senhor? Qual era seu papel na igreja? Ele seria capaz de ter o poder com o qual viu outras pessoas serem curadas? E como poderia escapar das tentações do pecado contra as quais lutou desde a morte de sua esposa? A seção 66 respondeu suas perguntas para sua plena satisfação, e ele as copiou em seu diário. Ele também escreveu: Hoje o Senhor condescendeu em ouvir minha oração e dar-me uma revelação de sua vontade, por meio do profeta. Deu grande alegria ao meu coração porque algumas perguntas importantes foram respondidas, as quais ocuparam minha mente com ansiedade, mas com incerteza.
O Senhor disse que William foi abençoado por se afastar de suas iniquidades e receber sua verdade, convênio eterno e a plenitude de seu evangelho, que foi enviado para que os filhos dos homens pudessem ter vida e participar das glórias reveladas nos últimos dias. Ele disse a William que ainda não estava completamente limpo e precisava se arrepender dos pecados que seriam mostrados a ele. Ele também o advertiu para não cometer adultério. Essa era uma tentação com a qual ele havia se preocupado. O Senhor ordenou que ele servisse missão no Oriente com Samuel Smith, até que eles fossem avisados para voltar. Foi-lhe dito que prestasse testemunho a todos, onde quer que fosse, o que ele fazia, arrazoando com o povo. Enquanto Samuel Smith prestava seu próprio testemunho simples e poderoso. William foi instruído a colocar as mãos sobre os enfermos e muitos foram curados. Ele tentou ser paciente na aflição durante sua missão, mas como era frequentemente rejeitado e com a aproximação do inverno, ele deixou Samuel e sua missão e voltou para Kirtland em dezembro de 1831. William se humilhou e foi em outra missão, mas deixou seu companheiro novamente. Ele arrumou um emprego e se casou, talvez desobedecendo ao mandamento do versículo 10 de procurar não se sobrecarregar com a família, enquanto era chamado como missionário de tempo integral. Ele também foi instruído a não ir para a terra de Sião ainda, e não pensar em suas propriedades, mas eles viajaram para o Missouri, onde William comprou 2 lotes na Main Street e não consagrou esta propriedade ao bispo Partridge e recebeu uma herança. O Senhor disse que se William escolhesse fazer sua vontade, ele poderia ter uma coroa de vida eterna, e por um tempo ele serviu fielmente, até mesmo como apóstolo, mas ele escolheu seguir sua própria vontade e disse ao bispo Partridge que ele parou de orar e guardar os mandamentos de Deus, seguiu seu próprio caminho e se entregou a seus desejos lascivos. Ele deixou a igreja e lutou pelo resto de sua vida entre seu testemunho e sua falta de vontade de seguir os mandamentos do Senhor. Ele escreveu em agosto de 1832 que Joseph Smith é um verdadeiro profeta, vidente do Senhor. Ele tem o poder e recebe revelações de Deus. E essas revelações são da autoridade divina na Igreja de Cristo. 10 anos depois, mesmo depois de ter deixado Joseph amargamente, ele escreveu sobre sua revelação na seção 66. Testifico agora, no temor de Deus, que todas as perguntas foram respondidas de maneira plena e completa. Eu o desejei como um testemunho da inspiração de Joseph e até hoje considero isso uma evidência que não posso refutar. E essas são as sessões 64 a 66 de Doutrina e Convênios. Procure por objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da igreja, ou algo que teria sido comum naquela época, e leia a descrição de cada objeto para aprender sobre a vida nos anos 1800. Você também pode procurar por essas outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada sessão do Etsy em PonderFun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfun.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer e você pode ouvi-las como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar e continuaremos fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontre algum tempo esta semana para ponderar.